Eu sou Sênior System Engineer da VMware Brasil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Horizon, as novidades que vêm com o Horizon que acabaram de ser lançadas, da versão 7.2, e a gente dividiu esse vídeo em duas partes. Na parte 1 a gente vai falar um pouquinho da arquitetura, vai relembrar um pouquinho como é que funciona o VDI, e na parte 2 a gente vai falar das novidades do agente do Horizon. Sobre a agenda, a gente vai falar o que é e como funciona o VMware Horizon, a arquitetura do Horizon e as novidades da versão 7.2. E aí no próximo vídeo a gente explica um pouco melhor das novidades do agente do Horizon, também da versão 7.2. Bom, o que é e como funciona o Horizon? Na verdade o Horizon é um broker de serviços, na verdade, tecnicamente falando, ele é uma máquina virtual em cima da infraestrutura vSphere com o vCenter, né, instalado, como vocês já conhecem. Basicamente ele faz a conexão entre o usuário final até o desktop virtual, né, que está rodando em cima dessa infraestrutura. Ele usa um protocolo seguro para fazer esse acesso remoto, né. Hoje em dia a gente tem o PC over IP e existe a possibilidade também de acesso via HTML5. Ok? Então basicamente a gente instala uma máquina virtual, tem algumas configurações dentro do Horizon para a gente fazer algumas otimizações, mas basicamente é isso, como é que funciona de forma prática. E como é que isso funciona, né? Como eu falei lá no começo, a gente tem um protocolo que faz essa conexão e no meio dessa infraestrutura a gente tem o Connection Server que recebe essa requisição, valida se o usuário tem acesso a qual tipo de desktop, pode ser um desktop Windows 7, Windows 10, se é um desktop com mais potência, com menos potência, com mais memória, menos memória, mais espaço em disco, enfim, vocês vão definir o tipo de desktop para aquele usuário, né? Você pode amarrar esse usuário com o usuário do grupo do AD, por exemplo, e aí ele acessa essa infraestrutura virtual em cima do vSphere. É possível também, dependendo da quantidade de desktops virtuais que você tem, colocar um load balancer na frente, né, para você balancear a carga de conexão desses usuários que estão vindo de fora. Como é que a gente cria essa infraestrutura, né? Então, aqui a gente tem alguns passos da forma como a gente cria essa máquina virtual, né? Vocês estão vendo o VM ali, a Virtual Machine, de uma infraestrutura de VDI, né? Basicamente é criar essa máquina virtual, ou seja, pegar uma máquina Windows 7, por exemplo, instalar essa máquina virtual com o sistema operacional Windows 7, tá? Configurar, tem algumas formas de configurar de forma adequada as aplicações que você quer, se você quer, que tipo de browser que você quer, se você quer instalar um pacote Office, se você quer instalar o Adobe Reader, por exemplo. A ideia, a recomendação é você instalar alguns softwares que são base, né, para isso. Depois instala o VMware Tools, o agente, e em seguida os outros agentes da VMware. Tá? Tirar um snapshot dessa VM sempre, toda vez que a gente faz alguma modificação, sempre deixa um snapshot. Se precisar voltar a alguma configuração anterior, você tem esse ponto de recover, né? Esse ponto de recuperação. Criar um pool, né? Dentro do Connection Server, dentro da console do Connection Server, é possível criar um pool de desktops. Então cria um pool simples e faz os testes, vê se está tudo funcionando. Se tiver tudo ok, em seguida libera essa máquina virtual que você acabou de criar, cria ela como um template, a gente chama ela de imagem master, né? Seria a imagem principal aí para você fazer futuras implementações no ambiente. Um pouco da arquitetura, esse é um desenho de forma geral. A gente viu alguns slides anteriores de como é que o usuário acessa essa infraestrutura. Hoje, especificamente, a gente vai falar da parte que vocês estão vendo ali, o View Security Server e o View Connection Server, né? Se vocês quiserem mais detalhes dessa arquitetura, tem um link ali abaixo que dá para vocês acessarem e explorar um pouco mais. Tem algumas coisas mais avançadas, como o Linked Clones, a parte de RDSH, que seria a parte de virtualização de aplicações, a virtualização de aplicações lá também com FNAP, que vocês estão vendo lá no fundo. O Horizon Workspace, que é um portal que dá para a gente agregar desktops e aplicações num só lugar, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então, de forma geral, a arquitetura é essa. A gente tem basicamente hosts com o vSphere instalado. A gente instala basicamente o Horizon, né, o Connection Server.
A gente tem uma outra forma de instalar que é na DMZ para acesso seguro para os clientes que estão vindo da internet, por exemplo. Tá? Então passa por essa DMZ, conecta no Security Server, o Security Server fala com o Connection Server que dá o acesso ao usuário dentro da rede. Tá? Formas de licenciamento, a gente tem esses 4 tipos de produtos, né? Tem o Horizon for Linux, Horizon Standard, Horizon Advanced e Horizon Enterprise. Mais detalhes no link, tá? O que vem em cada versão, tudo detalhadinho. Mas basicamente, como é que funciona o licenciamento? A gente tem um licenciamento concorrente e um licenciamento por usuário. Então, dependendo da forma como você vai implementar, dependendo para quem que você vai entregar esse desktop virtual, existem maneiras de licenciar melhor para a sua empresa. Bom, só uma questão de liderança, né? A VMware hoje ela é líder no mercado de desktop virtual, né? Então a gente tem alguns exemplos aí de IDC, tem até um gráfico comentando sobre isso, Gartner também, tá? Vamos para as novidades do Horizon, né? Então eu separei algumas principais novidades que alguns clientes já estavam demandando para a gente, que sentiam bastante falta na nossa solução. Uma delas que vem bastante a calhar, que vem bastante ajudar aos clientes, seria o Horizon Help Desk. Então é uma ferramenta para o pessoal que está no background, que está fazendo o suporte a essa solução, acessar o desktop e fazer a resolução dos problemas dos usuários, né? Sem precisar se deslocar, enfim, ou fazer a desconexão dos usuários. Então é uma interface que soluciona problemas, que é adaptada realmente para o helpdesk. Então alguns benefícios que seriam a solução bem mais rápida, então o cliente liga no helpdesk, dá para capturar a sessão do usuário e aí resolver na hora alguma questão, algum problema com relação ao desktop virtual. Aqui a gente tem algumas coisas com relação a como é que é o acesso, não? Então basicamente o acesso é via web também, né, essa console. A gente está vendo ali o nome, um FQDN, o nome da URL desse servidor e /helpdesk. Basicamente a gente consegue já acessar. Um detalhe legal é que ele já vem instalado por padrão no Connection Server, então é uma feature que já vem lá, então já está praticamente instalado, a única coisa que tem que fazer é o /helpdesk para acessar. Então o que ele fornece? Fornece métricas, né, de como é que está o consumo, a performance daquele desktop, né, fornece assistência remota, resolução rápida, ou seja, eu consigo fazer um restart, logoff, um reset, desconnect da máquina e também um envio de mensagens para os usuários, nesse caso. Uma outra novidade é com relação ao Workspace ONE Mode, então é o modo de Workspace ONE. O que seria isso? Eu consigo proteger o acesso ao Horizon e eu forço que o usuário acesse esse desktop virtual sempre a partir do Workspace ONE, aquele portal que eu comentei com vocês no slide de arquitetura. Então, nesse caso, a gente tem algumas políticas dentro do Workspace ONE que forçam o usuário a acessar, sempre ter um ponto único de acesso, sempre acessar via Workspace ONE. Ele pode ter o cliente instalado, ele pode tentar acessar via cliente, mas a ideia é que a gente force ele a acessar via Workspace ONE. Bom, e como é que a gente faz essa configuração dessas políticas, né? Então, dentro do Connection Server da console, a gente tem duas opções que a gente pode habilitar e forçar o modo Workspace ONE. Então, vocês estão vendo ali, ó, Enable Workspace ONE Mode, clica nesse cara, né? Clica nessa opção e dá um nome, né, do Workspace ONE, a URL dele, né? Então, basicamente, você vai bloquear as conexões dos clientes para acessar somente essa console do Workspace ONE, ok? Uma outra novidade também é o reuso da conta de computador do AD para o pool de desktops virtuais com standard clones, né? Então isso daí também ajuda na criação, né, de novas máquinas virtuais, reaproveitando algumas contas do Active Directory. Então aqui eu separei duas telas de como é que ele faz essa configuração também, tá? Então isso daí ajuda na performance, né, da criação da máquina, né? Configurações gráficas diretas do snapshot, então é possível de um pool do tipo Standard Clone, a gente consegue herdar as configurações
gráficas da máquina da VM Pi, né? Então memória, número de monitores, a parte de resolução, o perfil da vCPU, desse pool, a gente consegue herdar através dessa configuração que vocês estão vendo na tela. O ADM template foi removido, então não existe mais esse tipo de configuração dentro do VDI. Então todos os templates agora usam um novo formato, o ADMX. Tá? Os arquivos ADMs estão fora, não são mais fornecidos nessa nova versão. Então para os templates a gente vai usar, por arquivo de template na verdade, a gente vai usar o ADMX para configurar as políticas de grupo para as máquinas virtuais. Né? Então aí a gente tem um benefício que basicamente é a simplicidade. Fica muito mais simples da gente fazer as configurações das políticas desta máquina, ok? Alguns números foram melhorados, né? Então a gente está vendo algumas escalas, 120 mil sessões, tá? Com relação ao Cloud Pod Architecture, a gente pode falar sobre um pouco mais de Cloud Pod no próximo vídeo, tá? Então a gente aumentou para 120 mil sessões, 20 mil sessões por pod, 4 mil VMs por vCenter, tá? E 4 mil sessões por Connection Server, né? Com ou sem Security Server. Suporte ao storage local para estante de clones, então é mais uma opção aí que a gente tem de armazenamento para as máquinas que a gente provisiona via estante de clones. Né? Então hoje a gente consegue usar o disco local. Eu separei uma telinha ali com um exemplo de como é que a gente faz essa configuração, então seleciono o disco local nesse caso. Mais uma opção de storage, consigo baixar mais o custo com relação a isso, baixar o custo de storage, só que a gente tem que considerar algumas coisas, então a gente não vai ter alta disponibilidade ou o DRS, então tem que se planejar direitinho com relação a esse tipo de recurso, tá? E a complexidade na manutenção, então pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho com relação ao gerenciamento, já que você não tem o DRS nem o HA para fazer isso, ok? Possibilidade de selecionar o storage DRS do cluster para full clones, então uma novidade também na versão 7.2, a administração ficou muito mais fácil e agora é possível fazer essa seleção. Melhorias no vSAN, né? Então o suporte à encriptação do vSAN e políticas de gerenciamento de storage foram atualizadas, então a gente tem uma lista aí da descrição de como é que essas políticas funcionam na versão nova, ok? Bom, foi isso, é um vídeo que a gente explorou um pouco da arquitetura, de como é que funciona, mais para relembrar de como é que funciona o Horizon e a parte de VDI. A gente falou sobre as principais novidades da versão 7.2 e a ideia é que no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre os agentes. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!